Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Olá, agosto é considerado o mês mais seco do ano. Geralmente não chove, faz muito calor durante o dia e frio à noite. Pois é, muito antes de agosto, em pleno período de chuvas, a chuva não veio. E estamos vivendo em estado de alerta para evitar o racionamento de água em Viçosa desde o mês de fevereiro. E agora, como vamos ficar em agosto, setembro ou até que a chuva chegue? É para falar sobre a falta de água em Viçosa que o Sala Especial desta semana está começando. Para falar sobre abastecimento de água em Viçosa, estão conosco hoje no Sala Especial o professor do curso de Engenharia Civil da UFV e chefe da Divisão de Água e Esgoto, professor Rafael Bastos, e o diretor-presidente do SAAI, Sânzio Borges. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar perguntando, é a pior seca que nós já tivemos em Viçosa? Acho que sim. Eu estou em Viçosa há mais de 30 anos. Que eu me recorde, sim, é a pior seca. Todo ano a gente passa, né? Viçosa não é uma cidade privilegiada em termos de recursos hídricos. Nasceu num lugar e cresceu, né, num lugar de escassez de recursos hídricos, mas em termos de seca, desde que eu estou em Viçosa, há 32 anos é a pior, não é, Sandro? Tem 32 anos de SAAI, e posso aí, isso através de dados, né? Que a gente faz anota isso diuturnamente, esses dados de vazão, que a gente vê que a última tipo dessa seca foi em 1988, mas mesmo assim ainda foi mais branda do que a que nós estamos passando agora. Nós estamos com uma vazão de quanto hoje no Rio São Bartolomeu, no abastecimento? A situação é crítica. Na verdade, a gente não tem um procedimento, infelizmente, né, a gente não tem um procedimento de medição de vazões continuamente. Né, é uma falha nossa, dos nossos sistemas de abastecimento, nosso da UFV e do SAAI. A gente precisa se instrumentalizar melhor para isso. Mas a gente sabe mais ou menos, né, de medições esporádicas que a gente faz da nossa experiência. Né. O São Bartolomeu, em época de seca, ele não chega a 100 litros por segundo. Eu diria que nesse momento tem bem menos. Né? Em época de chuva ele supera os 200 e às vezes até com muita folga, dependendo da época, dependendo da chuva. Né? Mas a gente tira 50 na universidade e sai 100. Isso em tempos normais. Né? Nesse momento a gente é obrigado a reduzir drasticamente. O fato é que a conta é negativa. Seja que conta que se quiser fazer, a conta é negativa. São Bartolomeu tem o seu curso interrompido ali na lagoa, onde nós fazemos a captação, o UFV e SAAI, em frente ao supermercado da FUNAB. O São Bartolomeu ele deixa de existir enquanto curso d'água. Né? A gente tira mais do que ele tem, em outras palavras. Nessa época? Nessa época. E esse ano muito mais do que ele está podendo, né? Muito antes. Né? Viçosa a gente costumava dizer que a época de seca começava em abril e ia até outubro, setembro, né? E a época de chuva de outubro até março. Né? Esse ano choveu nada em janeiro, muito pouco em fevereiro, né, durante o carnaval, e desde então chove um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas nós estamos vivendo seca esse ano desde o início do ano. Que foi impressionante mesmo, né? Janeiro é um período em que a gente aqui na TV noticia desgraças o tempo todo causado por inundação, e esse ano não choveu nada mesmo, né? Não. Foi um período muito ruim, né, Sanz? Muito crítico em termos de abastecimento de água, porque não só foi uma estiagem muito prolongada, num período de muito calor. Então a demanda de água também aumentou, porque foi um calor também pouco típico para Viçosa, né? E uma estiagem muito prolongada. Então nossos sistemas de abastecimento de água vêm vivendo no fio da navalha aí desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Como é que é, para a gente entender, como é que é essa relação da água da UFV, da água para a cidade, como é que funciona isso? A gente, igual o professor Rafael falou, a gente
Não, lá nós não temos medidor de vazão do curso d'água, né? Mas a gente tem as medições de vazões dentro das nossas estações. Então isso aí está registrado. Mas nós, o SAI, no mesmo ponto de captação, a gente retira ali da próxima supermercado de escola, né, aquela primeira lagoa, aquela lagoa da FUNARB, que a gente batizou, né? A gente tira 100 litros por segundo e a universidade tira 50 litros por segundo, né? Isso aí em grande parte do ano. E esse período agora, esse período que geralmente a gente já é programado, que é esse período de seca, que começa aí em final de maio e vai até setembro. Esse período é um período que a gente trabalha com volumes reduzidos de água. Essa água chega lá, ela chega bruta, ela é tratada pelo SAI lá na Rua do Pintinho. Isso, é isso? Existem duas estações, né? A estação do Pintinho e a estação da UFV, né? A estação da UFV é aqui, ali mesmo na Lagoa. Não, é ali subindo o morro ali, numa ruazinha que tem entre o Banco do Brasil e o Centro de Ciências Exatas, né? Então o abastecimento de água da UFV não tem nada a ver, isso, já existe um acordo, que uma tira tanto, outra tira duas vezes tanto. São dois sistemas completamente separados, a gente compartilha a fonte, não é? A fonte de água, historicamente, é a mesma fonte que serve a universidade e que serve o SAI. Como o Sâncio disse, o SAI tem, pensando na cidade como um todo, abastece parte da cidade por outra fonte, né, que é o Rio Turvo, sujo, lá na Violeira. Na Violeira. A universidade depende, por enquanto, 100% do São Bartolomeu. Só do Ribeirão São Bartolomeu. Agora, professor Rafael, esse ano foi uma seca, nós estamos vivendo isso no país inteiro. São Paulo está num estado muito grave, que é uma cidade muito grande, né? Viçosa está nesse bolo aí da seca. Mas é culpa só da seca, assim? Existe, você acabou de dizer que Viçosa foi construída a água é pouca já, não é? Isso poderia ter sido resolvido antes, e se essa seca continuar, porque essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Os meteorologistas falam que pode acontecer mais um ano de seca. Né? Esses episódios vão acontecer com muita frequência a partir de agora, né? A pergunta é muito pertinente. De fato, há um aspecto climatológico, de fato nós estamos vivendo uma seca prolongada, de fato a seca começou muito antes do que em geral começa em Viçosa, mas não dá para a gente culpar só São Pedro, né? A gente vem há muito tempo, quando eu digo a gente, é a sociedade, há muito tempo maltratando o Ribeirão São Bartolomeu, né? Há muito tempo. Estão aqui hoje, participando aqui de sala especial, duas pessoas que há 30 anos batem na mesma tecla. Não somos só nós dois, né? Tem vários outros atores na cidade que há 30 anos ou mais, né, insistem na necessidade de preservação do São Bartolomeu, por ser uma fonte de abastecimento crucial e fundamental para a Viçosa. Quem maltrata o São Bartolomeu? Nós, né, sociedade, né? Mas os interesses econômicos, a omissão, às vezes, política, né? No sentido de não ter dado à cidade o vetor de crescimento adequado, ou seja, para não continuar, como nós continuamos fazendo, aumentando a pressão de demanda de água sobre São Bartolomeu. Enfim, a cidade tinha que ter crescido para o outro lado, em poucas palavras. A gente comentou isso num outro programa aqui, só para eu entender melhor. Você está falando do São Bartolomeu para cá, da cidade, e dali para trás, na nascente, na zona rural, isso, quem faz errado, quem não cuida bem do São Bartolomeu nessa região? De novo, a sociedade, quem tem poder de cuidar, quem é árbitro, né, das relações sociais é o poder constituído, né? Quando a gente fala em preservar o São Bartolomeu, quando a gente fala, por exemplo, agora em economizar água, quando a gente faz um chamado para a comunidade acadêmica, universitária, economizar água, quando a gente faz um chamado para a comunidade viçosa economizar água, isso é um passo à frente, obviamente, né? Mas a gente dá vários passos atrás, quer dizer, a gente economiza aqui, mas a gente não preserva lá, na nascente, né? A gente continua assistindo a invasão urbana nas áreas das nascentes de São Bartolomeu. Qualquer pessoa que pegar o seu carro, sua bicicleta, e quis passear hoje pela região do Palmital e Paraíso, vai ver condomínios pipocando por lá. Quer dizer,
É uma luta meio, não vou dizer perdida, mas é uma luta em que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Né? Falta planejamento de crescimento urbano. É isso. É o que eu digo, a gente dá um passo à frente, 3 para trás. Né? A ponto, né, o Sandro vai confirmar, a ponto da gente já ter que buscar alternativas outras. Né? O SAAI já busca fontes outras, né, uma terceira via, o Sandro pode falar disso depois, e a universidade, eu acho que uma notícia que a gente precisa dar agora, também vai ter que buscar as suas fontes. Eu venho de uma reunião recentemente na reitoria, em que se decidiu procurar fontes de água subterrânea, né, no campus. Né? Ou seja, nós não podemos mais, pensando no presente e no futuro próximo, contar só com São Bartolomeu, infelizmente. Seria ótimo se a gente chegasse depois de 30 anos e pudesse, não, São Bartolomeu continua sendo suficiente para nos abastecer. Não é mais. Né? Então, o dever de casa, o papel que a universidade pode fazer junto com o SAAI, né, de diminuir a retirada de água de São Bartolomeu, vem nesse sentido, busca de água subterrânea, e nós vamos também estar na pauta, né, da administração, hidrometrar todo o campus, ou seja, medir o consumo, gerenciar o consumo, da mesma forma que a gente tem gestão e gerenciamento do consumo de energia ou da telefonia, a gente precisa também ter um consumo porque aí fica mais fácil fazer um controle. Controle de perdas, controle de desperdícios, o consumo consciente, a chamada de atenção, isso tudo fica mais fácil. Né? Gestão, em outras palavras. Né? Isso até, a gente brinca, né? O que faz o pessoal reduzir é mexer no bolso. Né? Eu não sei como é que a universidade vai mexer no bolso dos departamentos. Que a gente vai ter que mexer na consciência das pessoas. Pelo menos existe uma medição e diga, olha, você está desperdiçando, esse departamento está... Né, já é alguma coisa, pelo menos, porque senão fica fácil botar culpa só no vizinho, né? Eu vou fazer uma pergunta para ser respondida no próximo bloco sobre essa história do crescimento de Viçosa. Cresceu para onde deveria ter crescido, para que lado? O Sala Especial faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí.